Então, agora vamos imaginar a seguinte situação. Não está tendo mais agora acréscimos sucessivos, e sim descontos sucessivos. Então, imagine agora que seu salário de R$ 2.000, que seria aquele mesmo salário, certo? Que a gente estava falando anteriormente. Imagine agora que o seu patrão, para não mandar o pessoal embora, ele falou o seguinte: pessoal, é o seguinte, ó. Para não mandar ninguém embora, eu vou ter que fazer um corte de gastos aqui. Então eu vou ter que diminuir o salário de vocês no primeiro mês. Então vamos colocar a setinha para baixo para dizer que está diminuindo. Então vamos diminuir o salário de vocês em 10% no primeiro mês. E vai sofrer um outro decréscimo no segundo mês. E vai ser de 20%. Tá ok? Vocês podem, um cálculo rápido assim, achar que ao final de tudo você vai acabar tendo, né, uma desvalorização de 30%. Só que você vai ver que isso aqui não é verdade, ok? Não quer dizer que se desvalorizou 10 e 20 vai ser 30 no final. E vocês já vão ver isso, por isso que eu deixei aqui de lado. Então, pessoal, como é que a gente resolve quando tem descontos sucessivos? Então, pegando aquela mesma ideia de descapitalização, certo? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você poderia aqui fazer esse cálculo, calculando 10% em cima de 2.000, depois subtraindo por 2.000, aí teria o novo salário. Depois, com esse novo salário, você teria que calcular 20% e subtrair do novo salário para encontrar o seu salário final. E vamos colocar aqui, o salário final vai ser um valor o qual a gente vai encontrar. Tá ok? Tá ok? Então, para evitar todo esse processo aqui, o que a gente pode fazer? Encontramos o fator de descapitalização. Se seu salário ele diminuiu 10%, então 10% nada mais é desvalorizado, nada mais é que 100% menos 10%. Isso aqui, ou seja, seu salário hoje está valendo 90%, ok? Então, o fator aqui vai ser de 0,9, porque 90% dividindo por 100 aqui, 90% vai dar 0,9. Da mesma forma, o decréscimo de 20%, vamos considerar somente os 20%. O decréscimo de 20% nada mais é que 80% do que valia. Então, se eu diminuir 20% de um salário, então o novo salário ele vai ter um valor de 80%. E esse 80% vai estar em relação ao salário anterior. Beleza, mas o fator é o mesmo. Então, 80% nada mais é que 0,8. Então, sempre olhe para a taxa. Então, qual o fator de descapitalização quando eu tenho uma desvalorização de 20? Né? Então, nada mais é que 0,8. Qual é o fator de descapitalização quando tem um decréscimo de 10? É 0,9. Beleza, pessoal? Ou seja, o salário novo está valendo 0,9, né? Ou 90% do que valia. E agora ele está valendo 80% do que ele valia, no caso, no primeiro mês aqui, ok? Então, o cálculo é sempre em cima do valor atual. Beleza, então por isso que a gente pode calcular esses dois fatores aqui. Porque esse 0,9 está em cima do valor de 2.000 e esse 0,8, 80%, está em cima do novo valor aqui, que é 2.000 menos os 10%. Então a gente pode multiplicar esses dois fatores aqui. E multiplicando esses dois fatores, a gente acaba não precisando fazer todo aquele cálculo para encontrar um novo salário. Tá ok? E 0,9 multiplicando por 0,8, isso aqui vai nos dar 72. 8 vezes 0, 0, vamos ter 7 aqui e 0 e 0. E esse cálculo aqui foi bem rapidinho. Então, duas casas decimais, vamos ter aqui 0,72. Ou seja, a taxa ou fator de descapitalização é de 0,72. Então, se você quiser saber do seu novo salário, basta você pegar o 2.000 e multiplicar por 0,72. E vocês percebam que 0,72 é menor que 1. 1 é exatamente o fator de capitalização de 100%, certo? Então, claro que o salário vai ser menor que o próprio 2.000, pois teve uns descontos, e por isso que isso aqui é menor que 1, ok? Então, 2.000 multiplicado por 0,72, isso aqui é igual a 1.440. Então, 1.440 é o seu novo salário, ok? Então vocês percebam que é mais simples encontrando por fator de capitalização, aliás, de descapitalização, para a gente estar tendo um desconto aqui, o seu salário está diminuindo, está perdendo gordura, podemos dizer assim, certo? Então basta utilizar a ideia de fator de descapitalização, que a gente já teve uma aula sobre isso. Então se você ficou com dúvida com relação a isso, basta assistir essa aula também.
Beleza? Vamos pegar então aqui um exemplo. Um exemplo que envolve descontos sucessivos. Então o exemplo é o seguinte, ó, um veículo que estava valendo 20 mil reais sofreu em um mês uma desvalorização de 10%. E no mês seguinte sofreu uma segunda desvalorização de 30%. Então a pergunta é, qual o valor, o novo valor do veículo, né? Então inicialmente o veículo estava valendo 20 mil reais. Só que no primeiro mês ele sofreu uma desvalorização de 10%. E no segundo mês ele sofreu uma outra desvalorização de 30%. Então como é que a gente pode fazer isso aqui, pessoal? É com aquela ideia que eu falei para vocês. Quando desvaloriza 10%, o fator é 0,9. Quando desvaloriza 30%, o fator é 0,7. Isso aqui é fácil calcular. Basta você pegar sempre o 100% e subtrair de 10%, no caso aqui. Então isso aqui vai ser 90%. 90% nada mais é que 90 por 100. E 90 por 100 é 0,9. A mesma maneira que teríamos 100% menos 30%. Isso aqui nada mais é que 70%. Ou seja, o valor está valendo 70% do que ele valia. Então, agora, temos aqui 70 por 100, pois esse símbolo aqui representa o denominador 100. Então, 70 por 100 nada mais é que 0,7. Então, temos os dois fatores. Vamos multiplicar os dois e vamos encontrar o fator que vai descapitalizar, né, ou descontar dos 20 mil. Então, é esse fator aqui que vai deixar o valor do carro menor, tá ok? Então, vamos lá, 0,9 vezes 0,7. Então, 0,9 multiplicado por 0,7, isso aqui é 0,63. Então, esse produto aqui é de 0,63, tá ok? Então, 0,63 multiplicado por 20 mil, vamos calcular aqui rapidamente. Isso aqui vocês sabem fazer, só estou fazendo a calculadora para agilizar o processo, certo? Então, vamos ter aqui 12.600. Então, o novo valor do carro, vamos colocar aqui, é de 12.600 reais. Beleza? Então, para fugir daquele processo, porque vocês, para fazer esse cálculo aqui, vocês poderiam, né, calcular 10% de 20 mil e a esse valor subtrair de 20 mil, aí teríamos um novo valor do carro, tirado com a retirada de 10%. Então, a esse novo valor do carro, vamos calcular 30% desse valor e subtrair desse valor, certo? Então, para fugir disso aqui, e quando você começar a ter prática de fator de capitalização e descapitalização, vocês vão ver que isso aqui vai ser bem rápido calcular o novo valor do produto desvalorizado ou valorizado. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido e espero também vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais!